Vamos trazer, então, começar falando do Vasco, que é um desses clubes, porque ontem houve a expectativa da reunião com o Renato Gaúcho, se teria acordo. Esses são os 4, né? Os 4 clubes da Série A, claro que nesse momento seguem sem treinador. Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Vasco ainda não têm técnico confirmado para a próxima temporada, ainda estão nessa busca no mercado. Ontem falava, o Vasco tentava um acordo já definitivo com o Renato Gaúcho, mas vou trazer o Murito para trazer atualizações, porque tem proposta, é o Renato que tem que aceitar. Como é que está essa situação? Por que ainda não tem técnico confirmado para 2025? Cadê o Murito aqui no nosso telaço para começar esse papo com a gente? Bruno Murito, repórter, já está aqui no telão, setorista, acompanha o dia a dia do Vasco. Murito, e aí, o que rolou nessa reunião, nessa conversa? O que tem já de acordo ou de proposta na mesa? Por que o Renato ainda não é treinador do Vasco? Fala, Camila, Jéssica, Richarlison, tudo bem? Pessoal que está nos assistindo. Olha, o Vasco já fez proposta, né, nesta terça-feira pelo Renato Gaúcho. Aí uma reunião entre o empresário dele, o CEO Carlos Amodeu, com quem o Renato trabalhou no Grêmio, e também com Marcelo Santana, diretor de futebol do clube. Ontem as duas partes se reuniram, né, mas essa reunião foi mais movimentada, tinha o Pedrinho, o Felipe, o próprio Renato também estava lá. Hoje foi só essa reunião entre o empresário e o CEO e o diretor de futebol do Vasco, justamente aí para o Vasco fazer essa primeira proposta pelo Renato Gaúcho. Vale a gente falar aqui, né, a primeira proposta do Vasco realmente aí no mercado por um técnico. O Vasco até demonstrou interesse ali no Luiz Castro, no Pedro Caixinha, mas o Renato Gaúcho é a bola da vez aí. O Vasco quer um treinador com o perfil do Renato, né? Um perfil que conheça muito bem o futebol brasileiro. O Renato tem experiência de sobra aqui. E também esse cara bom de vestiário, bom de grupo, que tem essa experiência aqui já no futebol brasileiro. E agora está nas mãos do Renato. Assim, a proposta já foi enviada pelo Vasco. A gente ainda espera alguma confirmação aí nos próximos dias, não sei, talvez amanhã, e alguma resposta já do Renato aí, quem sabe ser o técnico do Vasco em 2025, ele que já treinou o clube mais de uma vez, né? A última passagem dele foi em 2008, quando inclusive ele treinou Felipe Coutinho, Alex Teixeira e o próprio presidente Pedrinho, né? Na época jogador ali. Então o Renato já conhece a casa, chegaria aí já bem ambientado e até com jogadores com quem ele já trabalhou. Interessante isso, né? O subordinado virou chefe. O Renato treinou o Pedrinho, agora o Pedrinho pode ser o chefe do Renato, se ele pintar mesmo, se ele aceitar essa proposta do Vasco para ser o treinador em 2025. A gente tem falado muito dessa escolha, né, Rick, né, Jéssica? Da combinação desses nomes, né? Esse elenco do Vasco com os últimos trabalhos do Renato. Dá para imaginar uma combinação do jeito que o Renato gosta de jogar, com que o Vasco tem à disposição até agora? O quanto que vai precisar contratar para esse encaixe acontecer? Bastante. O Vasco tem que contratar muita gente, independente de quem for o treinador. E sendo o Renato tem uma particularidade, ele gosta de jogadores que tratam bem a bola, que tem a experiência de conduzir o jogo, ele gosta de jogadores experientes, que saibam dar o ritmo do jogo na medida certa para levar o jogo que o Renato gosta de fazer. São equipes ofensivas, o Renato pensa muito mais no jogo do meio para frente do que na parte defensiva, então ele até aceita ter um pouco menos de recursos na parte defensiva do time, mas na parte ofensiva ele vai querer que o Vasco contrate. Então acho que isso também deve ser algo que está na mesa. Quanto que o Vasco vai oferecer, que jogadores o Vasco vai oferecer para o Renato? O Vasco vai ser agressivo no mercado? Que capacidade financeira o Vasco tem? Não que o Renato seja aquele treinador que precisa ter jogadores caríssimos no elenco. O Renato não é esse cara. Ele consegue conduzir o seu grupo, mas ele vai querer jogadores que saibam tratar bem a bola. Especialmente do meio para frente, ele vai querer jogadores assim. Aí depende muito do que o Vasco vai oferecer para o Renato. Tem essa informação, Murito, se nessa proposta para o Renato houve promessa de ouvi-lo sobre formação de elenco, o que está pautado, sabendo das dificuldades que o Vasco vem enfrentando, inclusive enfrentou na última janela também, né? O Vasco precisa reforçar, como a Jéssica disse, assim, a prioridade assim, do Vasco no mercado é a contratação até de mais de um zagueiro, uma peça para o meio campo e também um ponto esquerda titular ali. Por isso até daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Coelho ali, aquela negociação que pode envolver uma troca ali pelo Léo Pelé com o Atlético Paranaense, mas é fato que o Vasco precisa se reforçar, inclusive nessa reunião foi mais a de ontem, né? Foi mais para o Renato entender
ali como que é esse planejamento do Vasco para o ano que vem. O Vasco tem muitas indefinições fora de campo, né, em relação à SAF, a venda da SAF, interessados na compra aí da administração do Vasco. Então o Renato meio que ontem ficou mais por dentro, né, do planejamento do Vasco para a próxima temporada, e hoje sim, as duas partes falaram sobre contrato, tempo de contrato, valores, e aí parece que tudo caminha assim com otimismo aí pelo lado do Vasco, viu, Camila? Para os dois partes. Agora está com o Renato, assim, né? O que a gente ouviu é isso, mas que o Vasco precisa reforçar é um pouco que claro, assim, para os dois lados, sabe? E o Renato, o Vasco quer acabar com esse problema logo de não ter um técnico, para justamente ouvir o Renato aí, né? Ou seja lá quem seja, ou quem seja contratado como técnico, para ver, né, quais são os nomes que o Vasco vai atrás de mercado, quais são as prioridades, que essa prioridade no momento do departamento de futebol, lógico, por tudo que foi visto nessa temporada. Né? O Vasco sofreu muito na defesa e também com a lesão do David, com a lesão do Adson ali na reta final. Então, hoje, essas são as prioridades do Vasco no mercado. Acho que esse é um ponto importante, né? Porque, por mais que, como a Jéssica destacou, o Renato goste de ter do meio para frente jogadores de muita qualidade técnica e precise se reforçar nesse setor também, e já o Bruno atualiza a situação do Coelho, mas defensivamente o time foi muito mal também. O Vasco tentou contratar zagueiros na janela de meio do ano, não conseguiu. Então, assim, o que garante que vá trazer, conseguir se reforçar nesse setor do campo para o Renato também, né? E a minha preocupação é o seguinte, né? A gente está terminando o ano e o Vasco não tem um treinador. Então, assim, o maior prejudicado nesse caso é o próprio Vasco. Porque o planejamento já era para estar sendo feito, né? Independente se é o Renato, se vem outro, mas já era para ter uma definição para fazer o planejamento para 2025. Senão o Vasco vai continuar sofrendo. E aí, independente de quem vai chegar, se vai chegar zagueiro, se vai chegar lateral, não é essa a questão. Quando você não tem nem o treinador, como é que você vai saber quem vai chegar? Então, assim, eu acho que essa demora, essa falta de planejamento, essa falta de definição se vai vir uma SAF ou não, o único prejudicado até agora é o Vasco. Se a gente contar que, tudo bem, o Campeonato Carioca vai começar na segunda semana de janeiro, que possivelmente todos os clubes vão jogar com time júnior, time misto, enfim, não é esse o problema. O problema é o seguinte, imagine só que o Vasco apresente um treinador só o ano que vem. Até ele colocar em pauta os jogadores que vão chegar, fazer esse time andar, o alinhamento, o desenvolvimento. Quando que esse Vasco vai estar pronto? Aí o Vasco vai passar de novo por tudo aquilo que ele passou o ano passado, troca de treinador com falta de conhecimento do futebol brasileiro, no caso Álvaro Pacheco, enfim. Essas indefinições que me causam uma certa apreensão, porque não é possível. É o Renato? Então vamos. Renato, o que você quer? Vamos lá, é isso? Vamos decidir. Ah, não é o Renato não está mais... É essa indefinição, Camila, não se faz planejamento sem o comandante. Como é que o Vasco vai planejar se o Coelho vai vir, se ele vai voltar o Léo Jardim, se nem treinador tem? De repente chega o Renato e quer o Léo. Aí já trocou o Léo. Ah, não, já veio o Coelho. Como assim? Peraí. Então, assim, eu acho que o Vasco tem que colocar a mão na consciência agora, Pedrinho na figura do seu presidente, junto com a sua comissão, e falar assim, é isso, nosso alvo é esse? Então vamos. O que você quer, Renato? Nós queremos você. Pá! Decidiu. Aí sim começa o planejamento de zagueiro, lateral, ponto esquerdo. Essa é a minha preocupação. O Vasco está pensando em contratações, mas nem pensou em treinador. Não fechou em treinador. Então, assim, tem alguma coisa que ainda não está ligada, não tá legal. Vai, pelo que trouxe o Murito, né? Aguarda agora a resposta do Renato. E como é que está essa situação, né, Bruno? Vocês vêm acompanhando esse interesse pelo Coelho, a provável, possível troca do Léo nessa contratação, mas tem a questão da dívida também do Gumora. Tudo isso está sendo colocado na balança para essa negociação, né? Então, eu diria hoje que nesta terça-feira assim, é até meio que improvável que essa troca pelo Coelho até aconteça, porque o Atlético Paranaense quer o Léo, isso é fato, assim, e até essa troca a princípio. E aí o que o Atlético Paranaense sugeriu? Tem duas coisas, ou um pagamento parcelado ali pelo Léo e um abatimento, a metade dessa dívida ali, digamos, em torno de R$1 milhão, ou o abaixamento total, assim, acabar com a dívida de vez, e o zagueiro Matheus Gamarra em troca, paraguaio,
que estava no Olímpia, né? Se destacou na Libertadores no ano passado e acabou que nesse ano não teve tanta oportunidade assim, não se firmou no Atlético Paranaense. Então, e até rolou um prazo ali, o Atlético Paranaense espera até uma resposta até amanhã, nessa quarta-feira, para saber se o Vasco vai querer fechar esse negócio ou não pelo Léo. Mas o que dá para a gente falar aqui, Camila e Richard, até o Richard comentou isso, é difícil do Léo seguir ano que vem no Vasco, assim, a fase dele no Vasco recente não foi muito boa, ele terminou o ano realmente em baixa ali, apesar de ter terminado o ano como titular, mas dá até para dizer que dependente do técnico do Vasco no ano que vem ali, acho que a saída do Léo neste momento não é o problema para o Vasco, assim, a forma é mais como vai fechar esse negócio aí mesmo, se vem o Gamarra, se parcela a dívida, se pega um total ali, ou se realmente, né, o Vasco consegue convencer o Atlético Paranaense a envolver o Coelho nessa negociação, que é o plano A do Vasco para a ponta esquerda ali do ataque. De qualquer forma, precisa de um dos clubes que precisa de treinador para comandar esse planejamento para a próxima temporada. Murito, obrigada pelas informações. Até a próxima com a gente aqui no Tá Na Área. Salve, torcedor! Uma pausa rapidinha aqui no vídeo. Se você está curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Conteúdo do Gigante da Colina todos os dias.